Bom, da páginas 22 e 23, no caso, as questões 18 a 22, elas envolvem mais pesquisa, tá, gente? É só não usar o wiki, tá? Mas é só puramente pesquisa. Agora a gente vai fazer a melhor questão dada por essa semana, né? Porque, gente, voltando a repetir, são questões de aprendizagem, tá? Daquele jeito lá não cai, tá? Bobinho daquele jeito? Não. Tem que pensar um pouquinho para fazer a questão, um pouco mais bem elaborada. Não precisa ser aquela coisa difícil, né? Mas daquele jeito, não. Não se iludam, tá? Então, vamos lá. Página 23, questão 23. Essa sim é uma questão melhor, né? Bem mais elaborada, mais interessante para cair. Pode cair desse jeito? Sim, essa sim pode cair sim. Essa aqui eu gostei, ficou muito bem elaborada essa questão. De acordo com a legislação atual, se bem que é questão do Enem mesmo, né? De acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos de caderneta de poupança é composta por duas parcelas. Tem que pensar para fazer esse exercício, tá, pessoal? A remuneração básica, dada pela taxa referencial, e a remuneração adicional, correspondente a duas opções: 0,25% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5, que é aquela taxa que é dada pelo Banco Central, que vocês ficam vendo a cada mais ou menos um mês, eles dão uma abaixada ou aumentada de acordo com a inflação brasileira, tá? Então esse valor também é colocado como resquício, certo? Então esse exercício, na verdade, um exercício de aumentos sucessivos, porque você vai colocar uma taxa e outra taxa, tá? Bom, aí, ó, 0,5 ao mês. 70% da meta de taxa Selic ao ano, mensalizada, né, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual a ou inferior a 8,5%. Então, quando a taxa for isso, você vai ter que pagar 70% da meta, de acordo com a taxa Selic, né? Então, você tem um abatimento da taxa para não ter uma cobrança muito alta do seu valor. A remuneração dos depósitos de poupança é acreditada ao final de cada período de rendimento, ou seja, mensalmente. Mensalmente, né, na data de aniversário da conta para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins lucrativas. Trimestralmente, na data de aniversário, no último mês de trimestre para os demais depósitos. Ou seja, pessoa física, no nosso caso, tá, gente? Porque tem as pessoas jurídicas, por exemplo, juízes, né, alguma coisa assim. Considere um investimento de 5.000 em caderneta de poupança feito por uma pessoa física, então cai nessa situação aqui, né? Certo? 5.000 em caderneta de poupança feito por pessoa física durante um mês. Então, o exercício você vai cobrar como se fosse um mês só, por isso que eu falo que é um exercício na verdade, de aumentos sucessivos. Mas vocês vão ver quando eu montar o exercício. Qual montante da aplicação se a taxa de renda taxa de referência, né? Taxa referencial é de 0,2% ao mês e a taxa Selic é de 9,25% ao mês, né? Ao ano, né? Desculpe. Calcule o valor e assinale a alternativa correspondente. Então vamos lá. Bom, a taxa Selic aqui deu de 9,25 ao ano. Então ele tinha dado duas opções, ou essa opção aqui, ou essa aqui. Então a gente vai ficar com essa opção de ao mês. Então vai ter sempre aumento de 0,5% ao mês. Então esse aqui você vai colocar no dado da sua forma, né? Junto com o quê? Com essa situação proposta aqui, ó, tá? Lembrando que o setor financeiro sempre trabalha de maneira de juros compostos, certo? Ou seja, capital é 1 mais I elevado ao tempo. Só que aqui, isso que estamos falando é a taxa referencial. Só que você também recebe, no caso, uma taxa Selic também. Então, ele vai te cobrar mais uma taxa. Cobrar não, né? Você vai receber, né? E por um determinado tempo, certo? Então, se você perceber, é um aumento sucessivo, ou seja, você vai calcular um aumento e depois mais outro aumento, tá? Esse primeiro aumento é o quê? Essa taxa que tá sendo feita aqui, ó, essa taxa referencial aqui, ó, que é 0,2% ao mês. Então, em cima do seu capital, que é 5.000. Então, montando, vai ficar assim, ó, primeira etapa, ó, 5.000 é 1 mais. Quanto que vale a taxa, ó? 0,2%. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar dois zeros aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. 0,002. E o tempo aqui? O tempo é um mês,
certo? Então, elevado a 1, tá? Aí, o que vai acontecer? Aí você vai calcular pela taxa Selic dele, né? Lembra que aqui deu 9,25? Então, você cai nessa primeira situação aqui, ó. Então, vai ser cobrado uma taxa mensal de 0,05%. Então, você vai fazer a mesma coisa, ó. É como se tivesse mais uma outra parte da forma multiplicado de juros compostos. 1 mais, aí você acrescenta mais 2 zeros, 0,05, elevado a 1 também. Por isso que eu falo que essa questão pode cair, tá, gente? Porque é aumentos sucessivos. Aumentos sucessivos cai muito no Enem. Então, presta atenção que cai mesmo. Então, vai ficar assim, ó, essa questão. Deixa eu arrumar aqui para ficar bem visível. Então, um montante vai ficar 5.000. Vamos ver quanto que vai dar esses juros aqui. Então, vamos fazer para ficar bonitinho. Ficar 1,002, né? Some o 1 elevado, né? Ele mantém ele mesmo. Não precisa colocar o parênteses, né, tá, gente? É que eu esqueci de tirar. 1,005, tá? Não precisa ficar colocando parênteses. Então, o valor aqui vai ficar 5.000. Pode fazer direto a conta aqui. Eu vou fazer a multiplicação aqui. A multiplicação aqui vai dar 1,00701, tá? Bom, fazendo o produto, o montante vai dar quanto? 5.035,05, tá? Centavos, viu? Ixi, professor, esse cálculo aqui cai na prova? Cai. Tem que tomar cuidado, tá? O que você faz? Você faz uma aproximação aqui, ó. Porque o exercício, ele te ajuda, ó. Tá vendo? Tá vendo que os valores são muito díspares um do outro? Então, ele te dá margem para você poder fazer um arredondamento. E se você pensar bem, o que foi o aumento? Não foi uns 7% só? 7%? Então fica facinho de fazer o exercício. 7%. Você vai diminuindo aqui, ó. Vai dar o quê? 550. Qual que é metade de 50? 25. Então você acharia esse valor aqui, ó, sem fazer esse cálculo até. Você faz por cálculo mental, tá vendo? Como é que fica fácil? Então por isso que é uma questão boa de Enem, tá? Não precisa de fazer tantos cálculos, na verdade. Então a resposta, letra E. Tá? Depois, gente, vamos dar continuidade à apostila, tá? Do segundo bimestre, agora entrando na parte de função.